Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão. Dessa vez, eu queria refletir um pouquinho em Alice no País das Maravilhas. Sim, aquele filme da Disney, ou também livro, né? Produzidos há um tempo atrás. Há uma versão nova, enfim, uma versão em desenho. Mas é um livro, um texto, uma obra, um filme bem interessante. Não simplesmente pela história em si, mas principalmente por uma parte do filme. Se você não se lembra, Alice, uma menina que perseguiu um coelho, ela cai num buraco, encontra ali o País das Maravilhas, onde ela se depara com criaturas fantásticas e passa por uma série de aventuras. E no meio do filme ela encontra um gato, que é chamado de gato Cheshire, ou de Cheshire, que é um gato sorridente que está numa árvore. E aí eles começam a ter uma conversa e Alice então pede um favor para ele. Ela diz assim: "Olha, você poderia me dizer que caminho que eu devo tomar para ir embora daqui?" E aí o gato responde: "Olha, isso depende muito de para onde que você quer ir." E aí ela diz: "Olha, para mim eu acho que tanto faz." E aí o gato responde muito sabiamente: "Nesse caso, qualquer caminho serve." Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Concorda ou não? A reflexão de hoje, ela é justamente sobre para onde estamos indo. Será que há um caminho que é possível encontrar o sentido da vida? Você já se perguntou isso? Você já se deparou com o fato de que parece que dentro de nós há uma ânsia por buscar um sentido na vida, uma busca por um caminho que parece que nós nunca encontramos? O autor bíblico de Eclesiastes, ele se sentia da mesma forma. Aqui há uma série de caminhos pelos quais ele procurou sentido na vida e que ele não encontrou. Ele vai dizer a palavra vaidade, que significa futilidade, uma série de vezes durante o seu livro. E aqui no capítulo 1, por exemplo, ele vai falar que ele percorreu vários caminhos e cada caminho era um caminho novo, mas não havia nada de novo debaixo do sol. Ele vai dizer, portanto, que entre os caminhos que ele procurou, o caminho dos ciclos da vida foram fúteis. No capítulo 1, versículo 9. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 17, que ele procurou pelo caminho do conhecimento ou da filosofia e não encontrou sentido para a vida. Era como correr atrás do vento. Depois ele disse que ele procurou pelo caminho da riqueza e dos prazeres. Ele disse, olha, que amontoou para ele prata e ouro, no capítulo 2. Disse que ele se proveu de mulheres e mais mulheres. E, ainda assim, era vaidade como correr atrás do vento. Foi fútil. Ele não encontrou sentido. Depois, ele procurou sentido no trabalho. Mas até mesmo o seu trabalho, ele disse, olha, quando eu morrer, vai ficar tudo que eu produzi, que eu conquistei, para a próxima geração. Eu não vou levar nada do fruto do meu trabalho. Isso também era como correr atrás do vento. Depois ele vai dizer que ele buscou o caminho, por exemplo, da vida, da sua própria existência. Ele diz, olha, assim como os animais, os homens também irão morrer um dia. Então essa vida passageira também é fútil. Ele vai dizer que ele buscou, por exemplo, o caminho da justiça. Ele disse que viu muita opressão no mundo. E aí, tentando fazer justiça, ele disse: olha, é mais feliz morrer ou aquele que ainda nem nasceu do que aquele que vai encarar esse mundo mal. Então, a própria busca por justiça nesse mundo como uma forma de preencher esse vazio também é fútil, porque parece que não adianta muito a gente lutar pelo que é certo. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 13, que até mesmo ser um rei é fútil, perto de ser um jovem pobre e sábio, porque até mesmo o poder é um caminho que não leva para o real sentido da vida. Ele vai dizer que ele buscou também na religião, no capítulo 5, o sentido para a sua vida, mas ele não encontrou. Ele também passou pelo caminho da família. Ele disse, olha, você pode gerar 100 filhos e ter uma idade super avançada, mas você também não será feliz. Enfim, o autor de Eclesiastes,
ele nos mostra como que por vários caminhos em que ele andou, nenhum deles ele encontrou sentido para a vida. Então, de fato, qualquer caminho servia se no fundo ele não sabia para onde estava indo. Mas no fim do livro, ele nos traz uma nota de esperança. Ele nos diz que ele encontrou sim um caminho, por meio do qual ele encontrou sentido para a vida. Ele diz no capítulo 12, versículos 13 e 14: De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que o autor de Eclesiastes está nos dizendo é que depois de todos esses caminhos percorridos, existe um único caminho que não é fútil: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Não importa o caminho que você esteja levando ou percorrendo para encontrar o sentido da vida, todos os caminhos, no fim, estão levando para o dia em que eu e você seremos julgados por Deus pelas nossas boas e más obras. O grande perigo é, se não passarmos pelo caminho do temor a Deus, da obediência a Deus, nós pereceremos. E toda essa vida que foi levada de forma fútil e inútil acarretará numa vida eterna de sofrimento, longe daquele que é a própria vida. Como você então encontra sentido na vida? Passando por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio sentido da vida, Jesus Cristo. Ele é o caminho por meio de quem você e eu podemos encontrar sentido, completude e que cada um de nós pode ter acesso ao próprio Deus, o autor da vida. Meu convite para você hoje é: saia desses caminhos que levam à futilidade. Para onde é que você está indo? Todos nós estamos indo para o fim de nossas vidas. E só há um caminho por meio do qual você pode encontrar sentido, que é o próprio Deus. Tema Ele, obedeça os seus mandamentos. Entregue a sua vida àquele que é o caminho, a verdade e a vida. E você encontrará alegria. E aí, Alice, para onde você está indo? Que Deus te abençoe.